Iniciando a gravação. Ok, então dando continuidade ao turno vespertino do dia 30 de 7 de 2020. Bom, então a gente acabou votando, né? O 357, não é isso? O FIEP. Sim. Aí agora a gente ia começar o 358 de relatoria também do doutor Corinto. Não é isso, Corinto? Pode ser. PSBT. Ok. Então o senhor está com a palavra. É igual, Chorinho? Oi? São iguais? São iguais. Esse aí eu acho que vai ser mais tranquilo. Perdecope, crédito de COFINS, despacho decisório eletrônico não homologa, pagamento utilizado, quitação integral de outro débito, manifestação de inconformidade, erro corrigido com o envio da DCTF retificadora, DRJ de Belo Horizonte julgou improcedente a manifestação, recurso voluntário. Ele diz que, apesar de a DCTF retificadora ser prova contundente do crédito utilizado, foi anexada também memória de cálculo do PIS de mês de dezembro de 2003, onde se pode verificar a base de cálculo que redundou no crédito. No mais, reprisa parcialmente as alegações da manifestação de conformidade. É isso, basicamente, presidente. Ok, pode passar o voto, doutor. Não há preliminares, então eu digo o seguinte. A recorrente reprisou parcialmente as alegações da manifestação de conformidade de que o crédito ocorreu devido a um erro no preenchimento da DCTF e que a retificação das informações gera o crédito. Destaca ainda a comprovação contundente do crédito por meio de DCTF retificador e memória de cálculo, anexada em recurso voluntário, ao tempo em que criticou as razões decidido o acórdão guerreado. Em que pese a recorrente ter trazido no sede recursal memória de cálculo do PIS de dezembro de 2003, que em tese explicaria a origem do débito que pleiteia, forçoso dizer mais uma vez que ainda faltam elementos para estribar o seu pleito. A DCTF retificadora, apresentada após a ciência do despacho decisório, acompanhada de memória de cálculo, de per si não podem ser consideradas como instrumentos hábeis, suficientes e capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito, conforme o artigo 170 do CTN. Assim, eu estou novamente me referindo aos termos da decisão recorrida, de acordo com o 57, parágrafo 2º do RICARF. E assim nego o provimento ao recurso voluntário, presidente, por falta de prova. Ok. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Doutor Walker? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator. Doutor Zé Renato? Com o relator, presidente. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, negado provimento por unanimidade é o item 358. Do 359, posso copiar o mesmo resultado, não é isso? Positivo, presidente. Ok. Então, com isso, a gente termina o dia de hoje. Agora, o dia de hoje de tarde. Agora, vamos voltar lá para o 342. De relatoria do Dr. Jorge. Presidente, é o meu voto mais fácil. Ele só alega
uma coisa no recurso voluntário que é a prescrição intercorrente matéria sumulária do CARF, súmula 11. E o senhor então está negando provimento? Evidentemente. Ok. Doutor Vinícius. Por um minuto eu achei que o Vinícius tinha saído do ar. Mas tá ruim dele mesmo. O meu tá ruim? Ele dá uma parada, volta, vai parada, volta. Ah, tá. Você já abriu a votação? Sim. Então, você ouviu o que o Jorge falou, não? O que o Jorge falou, sim. Aí depois falhou contigo. Tá, aí eu falei, ok, então o senhor está negando o provimento ao recurso. Aí ele falou, sim. Aí eu passei a palavra ao senhor. Tá bom. Com o relator. Ok, doutor Walker. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutora Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Então, também com o relator, então negado o provimento por unanimidade, aplicação direta de súmula K. Oi? Calma, acho que eu fiz besteira. Calma, que a coisa complicou aqui. Me dá um minuto, por favor. Não, tá bom, então peraí. Tá errado isso aqui, o que a gente fez agora? Vamos entrar então no processo. Jorge, esse é o engenharia? É. Pois é. Sociedade de Engenharia e Construções. Esse aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ele deu uma preclusão. Eu fiz besteira e me desculpe. Não é súmula 11. Desculpe, eu estou com o processo errado. Perdão. Ok. Senhores, então... Do zero. Revogando o item 342, vamos rejugá-lo, porque o relator relatou o processo errado. Vamos lá, doutor. Acho melhor onde o relatório volta. Eu fico mais seguro. Tá, então faça isso, doutor, faça isso. Onde está o voto? É engenharia. Ele trocou os votos, hein? Engenharia 1, tá aí. Libera o seu som, Jorge, que não está aparecendo pra gente. Sociedade de Engenharia e Construções VRB Limitada. Relatório. Trata-se de impugnação à exigência fiscal formalizada no auto de infração relativo a COFINS. O feito totaliza crédito tributário no montante de 250 mil referente ao período compreendido entre agosto de 1996 e setembro de 2001. No termo de constatação, o autor do feito descreve os fatos que orientaram o lançamento. A fiscalizada em atendimento ao termo de início de ação fiscal de 22 de novembro de 2001, elaborou o demonstrativo de base de cálculo da COFINS e apresentou os DARF referentes aos recolhimentos desta contribuição, assim como os valores declarados em DCTF e os valores parcelados. Com base nos elementos fornecidos, verificamos que a fiscalizada deixou de recolher e não recolheu a menor os valores referentes a COFINS, conforme demonstrativo elaborado denominado diferenças apuradas referente a COFINS, que fica fazendo parte integrante do presente termo. Notificada da exigência, apresentou a contribuinte a impugnação. Em 28 de junho de 2005, a Delegacia Regional de Julgamento em Campinas, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento. A empresa foi intimada do acórdão, pelo edital, em 16 de fevereiro de 2008. O termo de perempção foi lavrado em 8 de julho de 2008. A
empresa autuada interpôs um mandado de segurança, obtendo a seguinte liminar. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Pode passar o voto. Sociedade de Engenharia e Construções VRB Limitada. Voto da admissibilidade. A empresa foi intimada do acórdão pelo edital 22.2008 em 16 de fevereiro de 2008. A empresa ingressou com recurso voluntário. Em 4 de junho de 2010, a empresa autuada interpôs um mandado de segurança. Ocorre que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em agravo de apelação civil, decidiu validade da intimação do contribuinte via edital, não havendo que se falar da realização de nova intimação em seu domicílio fiscal. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão não prática. Agravo legal incluído. O termo de perempção foi lavrado em 8 de julho de 2008. Os elementos do processo demonstram, de forma inequívoca, que a interessada não cumpriu o prazo previsto na legislação processual administrativa para a interposição do recurso, ocasionando a perempção. Diante do exposto, e tendo em vista os prazos processuais são fatais, não comportando qualquer dilação por falta de previsão legal, voto porque não se tome conhecimento do recurso por perempto. Se a turma não entender assim... Para o voto. Ok, você está falando que ele é intempestivo? Exato. Recurso é intempestivo. Ok. Exatamente. Beleza, então ótimo. Vamos agora então ao doutor Vinícius. Com o relator. Com o relator. Tá, doutor Walker. O relator. Doutor Walker, doutor Jorge Dom José, Renato. Ele tentou aqui até uma ação judicial para falar que o edital, a citação por edital era inválida. E acabou tomando pau também na medida judicial. Voto com o relator, presidente. Ok. Deixa eu pegar aqui. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Bom, diante dos fatos, eu também com o relator. Então, NCU pela intempestividade do recurso. Então, o item 342, processo 10.880.006565/2002-66, com recorrente Sociedade de Engenharia e Construções VRB Limitada, ficou com o seguinte resultado. Não foi conhecido o recurso em face da intempestividade. Ok? Passo para o próximo item da pauta, que é o item 343 de relatoria do Dr. Corinto. Ok. Bom, eu vou pedir... Vai pedir o quê? Bastante atenção dos colegas, porque esse processo, eu acho que ele vai gerar uma certa discussão, porque eu tenho uma visão dos fatos que me levaram a aplicar uma súmula. Quer dizer, não é nem uma súmula, é o repetitivo de ato cooperativo. Então, vamos lá. O que acontece? COFINS, janeiro de 98 a agosto de 2002. A sociedade em questão executa profissionais a clientes contratados / faturados por sua afiliada. Tais clientes não pertencem ao quadro de associados desta nem daquela cooperada. Então, esta cooperativa presta serviços para terceiros, porém, a ideia ela presta serviço para terceiros em virtude de um contrato que ela tem com uma
outra cooperativa que é associada dela. Ok? Ok. Então, a fiscalizada trata-se de sociedade cooperativa que presta serviços exclusivamente de assistência técnica de equipamentos de eletrônicos e informática. É a Tecnocop Serviços. Foi criada por interesse da Cooperativa de Trabalho de Assistência Técnica a Equipamentos de Processamentos Limitada, a saber, Tecnocop Informática. Essa aqui é a Tecnocop Serviços. E a outra é a Tecnocop Informática, que é associada da Tecnocop Serviços, que granjeia junto a terceiros esses terceiros para os quais essa Tecnocop Serviços presta serviços. Então, a Tecnocop Informática, que é a outra, contrata junto a terceiros não associados serviços que são executados pelo quadro técnico de profissionais associados à Tecnocop Serviços, que é essa aqui. Os serviços são prestados ao usuário não associado e, em face dessas contratações, a Tecnocop Informática promove sistematicamente repasses de recursos à Tecnocop Serviços, os quais se destinam ao pagamento dos cooperados, a título de remuneração dos serviços executados e das demais despesas. Os recursos destinados aos pagamentos são contabilizados a título de adiantamento, em contrapartida de conta corrente mantida entre as partes, sendo citado adiantamento, posteriormente lançado como receita de serviços prestados. Tal procedimento não satisfaz aos requisitos do princípio cooperativista, porque, sendo a Tecnocop Serviços uma cooperativa singular, o ato cooperativo se caracteriza pela prestação direta dos serviços aos associados, de acordo com o artigo 7º da Lei 5764/71. Como os tomadores dos serviços que foram contratados pela Tecnocop Informática não são cooperados ou associados das cooperativas envolvidas, os requisitos básicos do ato cooperativo não foram satisfeitos. Alega ainda a fiscalização que entende não ser o caso de desclassificação de personalidade jurídica da cooperativa, pois não verificou desvio de objetivo e finalidade cooperativa. Os serviços são prestados pela Tecnocop, conforme extensa relação de clientes apresentadas, enquadrantes na condição que menciona o artigo 111, combinado com o artigo 86 da Lei 5764, demais pressupostos legais. A Tecnocop Informática desenvolve uma ingerência administrativa, além de servir a outro propósito diverso ao processo de cooperação, uma vez que, para o desempenho da função de contratação, faturamento e cobrança dos serviços prestados pela Tecnocop Serviços, bastaria a criação de um departamento na própria empresa dos serviços. Em cumprimento aos contratos firmados pela associada Tecnocop Informática e por essa também faturada dos serviços, a fiscalizada Tecnocop Serviços pratica ato categorizado como não cooperado ao prestar serviço a contratantes não associados. Aí vem aquela questão contábil, etc. Acho que dá para passar. Veio a peça impugnatória. A sociedade cooperativa diz que deve ser levado em consideração o regime jurídico funcional das atividades cooperativas. Aí pede um tratamento especial em função da ausência de finalidade lucrativa, etc. Fala que a cooperativa de informática ela exerce uma representação dessa de serviços como sendo uma longa manus desta aqui,
estabelece contratos com outras pessoas jurídicas para que os sócios cooperados, esses daqui, possam prestar seus serviços para os terceiros. Quem presta serviços são os cooperados e não a cooperativa. Esses serviços são passíveis de serem tributados e não se pode confundir com os serviços que as sociedades cooperativas prestam a seus cooperados. O vínculo firmado entre duas cooperativas também é ato cooperativo, não implicando operação de mercado. A impugnante celebrou o contrato com a cooperativa de trabalho, a outra, né, que é a informática, para que a prestação de serviços dos seus sócios sejam utilizados em associação com esta segunda cooperativa. Do contrato celebrado, uma das cooperativas angaria tomadores de serviço e a outra se beneficia com os cooperados. Assim, os eventos originados a partir do contrato são legítimos atos cooperativos, posto que oriundo da associação de duas cooperativas para a consecução de seus objetivos próprios, tal como previsto no artigo 79 da Lei das Cooperativas. Não é operação de mercado, não é faturamento e não cabe incidência de tributo. O fato foi ignorado pela auditoria fiscal. A tentativa de desqualificar o ato cooperativo extrapola a competência do agente administrativo. Enfim, ela diz que está de acordo com o artigo, com a lei das cooperativas, e diz mais, diz que com a medida provisória revogou a isenção ela falou... tá. O artigo 6º da Lei Complementar 70/91 isentou as sociedades cooperativas do recolhimento da COFINS, desde que observada a prática de atos cooperativos próprios de suas finalidades. Com a medida provisória 1858, revogou a isenção. Os fatos geradores ocorridos entre 31 de janeiro de 98 a 30 de novembro de 99 jamais poderiam estar sendo cobrados nos autos de infração, haja vista que se referem a períodos em que a cooperativa era isenta da contribuição, razão pela qual a sua cobrança deve ser afastada. E mesmo com tal revogação, ainda impera a isenção prevista na Lei 5764, que é das cooperativas. Bom, eu acho que são inúmeros aqui, os numerários em questão não podem sofrer imposição da COFINS ou qualquer outro tributo, pois os encargos que os cooperados arcam em função dos serviços que as cooperativas prestam a eles. Nesse sentido, a isenção coberta pelo artigo 111 da Lei das Cooperativas, posto que são atos cooperativos, pagamento dos cooperados às cooperativas para que essas possam cobrir suas despesas. Aí ele fala da ilegalidade da revogação da isenção, traz o entendimento do STJ, o vício da revogação fica patente quando a análise do 1463C da Constituição Federal fala da multa de ofício excessiva e confiscatório, inconstitucionalidade de juro pela taxa Selic, e é basicamente isso, em termos de impugnação, né? Bom, a delegacia de julgamento julgou improcedente a impugnação, de acordo com a emenda que vocês têm em frente de vocês aí. O recurso voluntário, ele reproduz as alegações anteriores, já lidas, e aduz considerações contrárias aos fundamentos da decisão de primeira instância e pede sucessivamente o provimento do recurso,
pelo improvimento do auto de infração ou afastamento da multa e o limite dos juros a 2%. É isso em síntese, presidente. Ok, pode passar o voto. Em não havendo preliminares, passe de plano ao mérito. Ao meu sentir, a questão central é saber se os serviços prestados pela recorrente por meio de seus associados a terceiros, em virtude de contrato com outra cooperativa associada à recorrente, consubstanciam-se em atos cooperativos ou não. Ao ver do fisco, não se consubstanciam em atos cooperativos, pois, como os tomadores de serviços que foram contratados pela Tecnocop Informática, outra cooperativa associada à recorrente, não são cooperados ou associados das cooperativas envolvidas, os requisitos básicos do ato cooperativo não foram satisfeitos. E ainda, sendo a Tecnocop Serviços uma cooperativa singular, o ato cooperativo se caracteriza pela prestação direta dos serviços aos associados, de acordo com o artigo 7º da Lei 5764/71. De outro lado, a recorrente insiste que o fato de a Tecnocop Informática firmar contratos com terceiros não desnatura o ato cooperativo, pois o que existe é uma relação entre duas cooperativas, com cooperados da primeira prestando serviços à segunda. E, nesse diapasão, a tributação recai ilegitimamente sobre atos cooperativos, na medida em que se reporta atos praticados por duas cooperativas associadas, os quais não originam receita, faturamento ou lucro que enseja a cobrança de tributos. A discussão é antiga nos tribunais e o STJ, em 27 de abril de 2016, por meio da primeira sessão, decidiu no julgamento do RESP 1.141.667, erigido a sistemática de recurso representativo de controvérsia que não incide a contribuição ao PIS e à COFINS sobre os atos cooperativos próprios, considerados como aqueles praticados com os seus associados, na forma do disposto no artigo 79 da Lei 5764. Esse julgado tem a seguinte emenda. Aí eu trago aqui a emenda. Posso pular a emenda, pessoal? Pode, está escrito, está limpo. Vamos nessa. Então, vale observar que nos recursos extraordinários 599.362 e 598.085, referidos no julgado acima, o Supremo Tribunal Federal decidiu que caberia a incidência da contribuição ao PIS e à COFINS nos atos praticados pelas cooperativas com terceiros, eis que esses atos não se caracterizam como atos cooperativos próprios. Assim, tem-se que os tribunais dividem os atos praticados pelas cooperativas em próprios ou típicos, aqueles praticados com os seus associados, e não próprios ou não típicos, praticados pelas cooperativas com terceiros. Voltando a atenção para o caso concreto, a auditoria fiscal diz que aí eu trago aqui o que disse o auto de infração, né? Que a Tecnocop contrata junto a terceiros não associados serviços, que são executados pelo quadro técnico da Tecnocop Serviços, que é essa aqui. São prestados pelos associados desta ao usuário não associado. Em face dessas contratações, a Tecnocop Informática promove sistematicamente repasses de recursos à Tecnocop Serviços, os quais se destinam ao pagamento dos cooperados a título de remuneração dos serviços executados e das demais despesas. Os recursos destinados a tais pagamentos são contabilizados a título de adiantamento, em contrapartida de conta corrente mantida entre as partes, sendo citado adiantamento posteriormente lançado como receita de serviços prestados.
Ao meu sentir, salvo melhor juízo, os associados da recorrente Tecnocop Serviços executam os serviços para terceiros apenas em virtude de contrato com a cooperativa associada da recorrente, a Tecnocop Informática, que é quem recebe numerário de terceiros e remunera a recorrente. Por outras palavras, os associados da recorrente não praticam atos cooperativos com terceiros. Os serviços prestados pelos associados da recorrente só são prestados a terceiros porque a cooperativa associada, Tecnocop Informática, é contratada pelos terceiros para tanto e a remunera. Assim, entendo que o contrato entre as cooperativas associadas é ato cooperativo típico, que dá aso aos atos dos associados da recorrente de prestação de serviços a terceiros. Todavia, se encaixam na categoria de próprios ou típicos, aqueles praticados com os seus associados, pois quem os remunera é a própria recorrente. A cooperativa Tecnocop Informática é quem pratica atos com terceiros, verdadeiramente. E, portanto, esses atos não são próprios ou típicos e poderiam ser tributados. Configurados atos cooperativos típicos, os praticados pelas cooperativas entre si e os praticados pelos associados da recorrente, impõe-se a aplicação do RESP, primeiramente nominado aqui, o 1.141.000, erigido a sistemática de recurso representativo de controvérsia, de uso obrigatório pelos conselheiros do CARF, em obediência ao artigo 62, parágrafo 2º do RICARF. Vale rememorar que no bojo do julgamento do RESP, esse aludido, ficou assentado que o artigo 79 da Lei 5764 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associados, para a consecução dos seus objetivos sociais. E ainda, que o parágrafo único do aludido artigo alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entendeu-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária, o que afasta a imputação do lançamento em causa. No que diz com o pedido, bom, aí já é outra coisa, aquele que ele faz sempre para intimações no domicílio tributário do sujeito passivo, que eu afasto. Então, posto isso, voto por dar provimento ao recurso para cancelar o auto de infração, uma vez que eu estou considerando como ato típico. Ok. Doutor Vinícius. Peraí, você está dando provimento, é isso? Isso, ele está dando provimento porque está entendendo que esses atos praticados são todos típicos de cooperado. Porque, mesmo sendo para terceiros. Na verdade, deixa eu explicar, assim, ó, de novo, sinteticamente, eu entendo que o ato praticado com terceiro é praticado pela Tecnocop Informática. Então, se o fisco vai na Tecnocop Informática, ele pode tributar. Por quê? Porque o ato praticado pelos associados da cooperativa que nós temos aqui, que é a Tecnocop Serviços, ela não é efetivamente praticada com terceiros. Os serviços são prestados a terceiros, mas a mando da Tecnocop Informática, em função de contrato que esta aqui tem com aquela. Elas têm um contrato, conta corrente. Então, eu acho que se o fisco vai lá e tributa a Tecnocop Informática, beleza. Agora, não esta. Porque aqui
não há ato típico. Porque o fato de prestar serviço para esses terceiros não é... Mas é esquisito. Orientou. Deixa eu ver se eu entendi. Posso tentar fazer um paralelo aí para a gente discutir? Vamos imaginar a cooperativa médica de prestação de serviço, tá? Então, a Unimed, por exemplo, não gosto de botar nome, a cooperativa médica X tem um grupo de médicos, legal. Aí, esse médico presta serviço para qualquer um. E ele é remunerado para isso. Legal. Mas ele é remunerado por quem? Pela cooperativa. Pela Unimed. Pela cooperativa. Ele é remunerado pelo... Isso. Gilson, isso acontece, tá? É um excelente exemplo, porque isso acontece com a cooperativa. Eu não tenho a solução para o caso médico, mas olha só, isso acontece com a cooperativa de anestesista presta serviço para uma cooperativa médica que presta serviço para a pessoa. Então, eu acho que essa analogia é perfeita. Então, e aí, o que acontece? Quem paga ao médico é o plano de saúde. Então, é a cooperativa. No caso, quando a gente... Vamos lá, a Unimed, que seja. Quem paga é a Unimed, é uma cooperativa. Eu vou lá, me consulto, mas eu não pago nada. Porque eu já estou pagando a cooperativa. E a cooperativa simplesmente está pagando o médico. O que você está falando é o seguinte: esse recebimento do médico, pelo serviço que ele prestou para mim, é um ato cooperado. É isso que você está falando. Sim, é isso que eu estou falando. Mas eu não consigo... será que é assim, né? Fiquei meio na dúvida disso. Porque o ato cooperado para mim... O que você acha? Vamos lá, fala aí. Como que está acontecendo isso aí, Corinto? Tem a cooperativa de serviços, certo? Que tem uma série de cooperados. Esses cooperados estão prestando serviço, no final das contas, quem está prestando serviço? Quem está prestando serviço? Os associados da cooperativa... Essa cooperativa de serviço. É a cooperativa de serviço. Eles prestam serviços a terceiros. Para terceiro? Não, isso não tem problema, prestar serviço a terceiro. Desde que seja da natureza. Isso aí tem votos clássicos da Câmara Superior, e, se não me engano, até unânimes, reconhecendo esse tipo de ato cooperativo. Eu vou pegar um aqui, que eu tenho aqui. Por exemplo, olha só, eu vou te ler só a ementa. A prestação de serviços para terceiros pelos cooperados das sociedades cooperativas de trabalho, cujos serviços são objeto de suas atividades sociais e econômicas, constituem atos cooperativos. Assim, as receitas decorrentes... É isso aí mesmo, então. Então, assim, não tem problema, desde que seja do objeto delas. Mas aí esse acórdão que você leu aí, provavelmente é da Câmara Superior. Acho que o relator até eu acho que é o Rodrigo, né? Não, tem um do Rodrigo também. Esse não é do Rodrigo, não. Eu vi isso, mas é diferente. Esse aí é mais benéfico ainda para o contribuinte. Mas não é isso aqui. A fiscalização, esse aí, se fosse vinculante, digamos assim, ela nem autuaria. Ela não autuaria. Mas aqui é diferente. Aqui eu estou considerando que o ato realmente praticado é entre as duas cooperativas. Porque a prestação de serviço é mais ou menos o que disse agora, recém, o Gilson. É isso mesmo. Fazendo o paralelo é esse mesmo. A remuneração do associado da Unimed é um ato típico dela, é típico, ele não sofre nem incidência, porque tem aquela briga de isenção, não sei o que, não precisa.
Porque pelo repetitivo é não incidência. Então, mas no seu caso aí você diz que quem está prestando serviço no final das contas são os associados. A cooperativa, ela simplesmente faz a intermediação do negócio com a outra cooperativa, para que seja prestado serviço para terceiros. É isso que uma cooperativa faz, não é? Não, mas a questão é exatamente isso. Não, mas é a seguinte. A de serviço, lógica. A de serviço, né? Porque é o caso aí, né? Não, é o caso da Unimed é de serviço. Porque se fosse uma cooperativa de produção, não. Porque aí... Sim, estamos falando desse tipo. Não, sim, de serviço tudo bem, porque senão, como é que faz? O que ele faz, então? O que a cooperativa serviria? Para quê? Não teria serventia. Exato. E, aliás, eu acho que o Rodrigo jogou... Essa é a informática, não é? Essa é a informática. Prestação de serviço de informática. Aqui o Rodrigo analisou no voto dele, lá na Câmara Superior, se não me engano, é o que é o voto condutor, né, de vários outros julgados, é uma prestadora de serviço de informática, é uma cooperativa de serviço de informática também. Mas, enfim, eu acho que no caso aí, está prestando serviço para terceiros. Eu não vejo como não. Porque os associados estão prestando esse serviço, no final das contas, tanto que a receita vai para eles depois, não é? Não, mas veja bem, há uma diferença. Quem recebe esse dinheiro, é a Tecnocop Informática. Tá. Okay? E a Tecnocop Informática vai no mercado, contrata com as pessoas, recebe e diz: fulano, Tecnocop Serviços, eu preciso que alguém dos seus associados preste serviço para esse fulano. E, em função disso, olha só, não existe uma ligação imediata entre o que está pagando o terceiro para a Tecnocop Informática e isso repassa imediatamente para a Tecnocop Serviço. No meio dessa história tem a administração dela, etc. Elas têm um contrato, né? Um conta corrente. Então, na verdade, não tem como mensurar isso assim, pagou tanto, vai tanto para outra. Não, é em função desse contrato que todo mês uma passa para outra. Eu não vejo diferença, não. Mas também a tua interpretação é interessante, porque é uma análise a partir da relação entre duas cooperativas, que aí não se aplicaria. Eu acho interessante o teu ponto de vista, mas eu não vejo por que diferenciar um contrato entre duas cooperativas para prestar um serviço para terceiros, que aí, no caso, não há dúvidas, mesmo que haja esse contrato aí, não há dúvidas de que os serviços são prestados pelos cooperados, né? Tanto que o valor do serviço, parte vai ser destinado para quem prestou o serviço de fato, né? Assim como se fosse um contrato direto, eu não vejo diferença, não. Diferenças assim, para a natureza o entendimento do ato cooperado aí, no caso. Tá? Não vejo diferença, não vejo que seja relevante a cooperativa ir direto nos terceiros ou ela pegar um outro terceiro para intermediar o negócio com os outros terceiros. Enfim, não vejo, para mim, ato cooperado porque está dentro do escopo de serviços dessas cooperativas, dessa cooperativa com os seus associados. Tá, ok. Doutor Walker, então o senhor está seguindo o relator e está dando provimento? Pelas conclusões. Pelas conclusões, ok. Doutor Walker. O relator. O relator, sem conclusões? Ok. Doutor Jorge. O
com o relator ontem concordância. Como é que é? Desculpa, com o relator? Como relator. Ok. Doutor Zé Renato. Com relator, presidente. Tá. Doutor Rafael. Com relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também com o relator. Então foi dado provimento por unanimidade. Votou 2. Vinícius. Ok, então 343 votado, senhor. Agora 344, relatoria do doutor Walker. Caraca, até que enfim, bicho. Pelo amor de Deus, o cara fica fazendo nada aí, pelo menos vai voltar alguma coisa, né? Finalmente, né? É. Vai lá, doutor Walker, você tá com a palavra. Não vou nem falar nada, viu, José Renato? Só uma coisinha. Quando eu fui colocar os meus votos, eu olhei o Walker só um lá, eu disse, pô, o Walker tá sonegando aqui, não tá querendo colocar os votos dele. É que para mim só vem processo difícil, acima de 1 milhão. Ah, pois é. Para quem é bom é assim. Agora, para você, para o Jorge, só vem esses processos. Assim, para mim, o Jorge não é fraco, não. Para mim, tem que mandar esses facinhos mesmo. Intempestivo, que a quantidade de intempestivo que ele teve, cara? Em todo o meu tempo de CAF, eu nunca tive tanto intempestivo como ele teve em uma sessão. Eu queria ter essa sorte que eles têm aí, viu? Mas tudo bem. Tá bom, vamos lá, doutor Walker. Bom, vou ler o relatório que eu não lembro do caso, tá? Que bom, né? Faz tempo que eu pautei. Vamos lá. Sem problemas. Trata o presente processo do PIS e COFINS no valor de 956 mil, período de janeiro a junho de 2004, acumulado com compensação declarada. A DRE, por parte decisória, deferiu parcialmente a solicitação, reconheceu no valor de 788 mil. Demonstrado na informação fiscal de folhas tais, homologando parcialmente a compensação declarada. Cientificada do despacho, a interessada apresentou manifestação, alegando que a fiscalização, ao utilizar cálculo por amostragem, teria deixado de adotar as diligências necessárias para a verificação do crédito tributário pleiteado pela impugnante. Tanto que chegaram ao ponto de afirmar na informação fiscal que até junho de 2004, a empresa havia oferido receita de venda de venda apenas de álcool para fins carburantes, quando se comprova por amostragem das notas acostadas à manifestação de conformidade, que ela também oferiu receitas com a venda de álcool para outros fins. Assim, todos os créditos sobre as vendas de álcool foram glosadas, acarretando vício de motivação do ato administrativo e, por consequência, nulidade da decisão recorrida. Acrescentou que essa parte das receitas da venda de álcool se sujeitaria a regime não cumulativo, por se tratar de álcool para fins que não carburantes, sendo descabidas as vozes dos créditos dos insumos destinados à sua produção. Afirmou serem inaplicáveis aos critérios já utilizados na análise, quais seja a relação percentual entre a sujeita à incidência da não cumulatividade do PIS e da COFINS, receita bruta total, bem como entre receita de exportação sujeita a não cumulatividade e receita sujeita a não cumulatividade. Isto porque a contribuinte teria observado o método de apropriação direta no que tange aos créditos de aquisição de cana-de-açúcar, conforme boletins industriais que juntou por cópia a manifestação de conformidade. Bastava então que os auditores fiscais analisassem os boletins do último dia de cada mês para acompanhar a evolução nos valores acumulados na safra, das toneladas de cana-de-açúcar destinadas à produção de açúcar
e as destinadas à produção de álcool, para aferir com dados concretos da discordou no entendimento da fiscalização a respeito de não entregar a base de cálculo do PIS e da COFINS, da receita de venda de álcool de fios carburantes, desde a edição das leis 10.637 e 10.833, conforme prevê o ADI 1 de 2005, segundo sua interpretação, apenas com o advento dos artigos 21 e 10.865, mudou-se a redação de dispositivo das referidas leis, passando essas contribuições sobre a venda de álcool para fins carburantes a serem calculadas sobre o regime cumulativo. Ô, Alker, tá horrível. Ô, Alker, tá ruimzão sua conexão, tá falhando totalmente, não tá? Constantemente. Não, eu tô ouvindo normal, que vocês não estão me ouvindo normal? Eu ouço falhando. Todos ouvem falhando? Eu ouço falhando também. Tá. Sim, tá. Desde o início tá ruim, lembra? Olha só, Walker, só para perguntar para você, já que não está tão bom assim a conexão, aqui está me parecendo que está se discutindo se o álcool carburante vai ficar ou não no regime cumulativo e se ficar no cumulativo, quais são os insumos que vão dar crédito. É essa a discussão? É. Então a gente pode ir ao voto, não pode? Pode sim. Então vamos lá, vamos ao voto, então. Se vocês me escutarem, vocês... ainda tem a parte aqui, parece que tem uma nulidade também, né? Por amostragem aqui, que ele discutiu. Tem uma nulidade, mas eu estou tratando... esse caso, ele já foi julgado. Já? Não, julgou a parte da COFINS. Aqui julgou... Tá. Vamos lá. Bom, a recorrente em sede de recursal alegou preliminarmente nulidade da exigência fiscal por excesso de exação ocorrida na recomposição da base de cálculo feita pelos auditores fiscais. Em que pese os argumentos suscitados pela recorrente, não se constata nenhuma causa de nulidade prevista no artigo 59, motivo pelo qual rejeito o pedido de nulidade por excesso de exação. Quer votar? Quero. Alguém, doutor Vinícius? Votar. Já está votando? Nulidade. Nulidade para excesso de exação. Com o relator. Tá. Doutor Jorge? Com o relator. Zé Renato? Com o relator, presidente. Bonito? Acompanha. Rafael? Relator. Denise? O relator. Também voto com o relator, então foi afastada a preliminar. Pode continuar, doutor. Peraí. Bom, já em relação aos demais argumentos preliminares e de mérito suscitados pela recorrente, peço vênia para adotar como razão de decidir a decisão proferida nos autos 10.850, 00014, 2014-16, acórdão 3401-002-341, onde se discute a exigência de PIS do mesmo período aqui sob análise. Então aqui a gente está jogando a COFINS, e lá se julgou o PIS, né? Separou, né? Então vamos lá. Tópico da nulidade do critério da amostragem. Alega a recorrente que houve, no presente caso, violação ao princípio da verdade material conjugado com vício de motivação. Tudo porque a fiscalização haveria efetuado por amostragem os dados fornecidos pela recorrente para averiguação dos créditos não cumulativos de PIS e COFINS. Não merece prosperar a alegação de nulidade, uma vez que é lícita a utilização do método de amostragem dos documentos apresentados pelo próprio contribuinte para aferir a regularidade do pleito. Não seria, porém, se não houvesse sido oportunizada a defesa do contribuinte, sem a exposição da técnica adotada, o que não ocorreu no caso. Trata-se de método contábil consagrado e que encontra amparo na jurisprudência desse tribunal, conforme se percebe nos arestos exemplificados abaixo. Aí, vamos descer. Essa é uma nulidade. Vocês querem votar? Vai. Passa todas as nulidades de uma vez. Tá. Cerceamento de direito de defesa por indeferimento do perícia.
O recorrente também ventila a ocorrência de cerceamento de direito de defesa, haja vista em deferimento de prova pericial. A produção dessa prova, segundo ele, seria para derrubar os resultados a que chegariam os auditores fiscais pelo critério de rateio proporcional. Visaria comprovar a possibilidade de se aferir pela escrituração contábil e fiscal da recorrente, bem como pelos boletins industriais, o percentual de cana-de-açúcar destinado à produção de álcool e à produção de açúcar, demonstrando assim que o método de apropriação indireta utilizado pela recorrente estava em conformidade com as disposições legais e com os fatos. Também comprovaria que os produtos químicos são insumos essenciais para o produto final, açúcar e álcool da recorrente, e em decorrência disso devem gerar o direito à apropriação de crédito de PIS e COFINS não cumulativos. O critério adotado do rateio proporcional se der em razão dos boletins industriais juntados por cópia nas florestais, não constitui o sistema de contabilidade de custo integrada e coordenada com a escrituração. Afirma a DRJ que não há neles qualquer análise de custo, muito menos coordenada com a escrituração, impossibilitando o rateio pelo método de apropriação direta, prevista no inciso 1º, parágrafo 8º do artigo 3º da Lei 10.637. Aí pula, então... Folhas 8, tá? Analisando os documentos acostados nas florestais, intitulados como boletins industriais e cópia contabilidade da empresa que apresenta as florestais, percebem que assiste razão fiscal e a DRJ. Não há correlação entre os números constantes dos boletins e na contabilidade, não sendo o documento idôneo a embasar num feito de apropriação direta, pois não se está aqui diante de um sistema de custo e coordenado com o restante da escrituração. Aí aqui eu estou afastando a questão do cerceamento de defesa e o critério de amostragem. Ok. É por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova, do pedido de prova pericial. Certo. Essas são as preliminares que ele suscita? Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Coito. Propõe o relator. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Vamos ao mérito agora, doutor. Tá. Agora nós vamos falar da cumulatividade do álcool para fins carburantes. Certo. Aduz o recorrente que calculou o álcool para fins carburantes na sistemática não cumulativa. Portanto, de alíquota maior e que, diante da glosa realizada pela auditoria, estaria havendo enriquecimento ilícito da administração, pois os valores por eles recolhidos são bastante superiores ao da sistemática cumulativa. Ocorre que a alegação também não procede. Assiste razão a DRJ quanto à legislação referente ao álcool para fins carburantes. Todo mundo conhece essa matéria ou não? Sim, eu conheço. Não sei se todos conhecem. Não? Quem não conhece? A gente votou coisa já aqui. Já votamos isso. Tem voto meu, né? Tem voto seu, tem voto meu também. Tá, e aí você... Tá, então conclui. Aqui estou negando direito ao contribuinte. Tá falando que ele tem que ficar na sistemática... Não cumulativa, né? Não cumulativa. Isso. Geralmente eles discutem porque mudou a questão da... como é que se fala? Ai, meu Deus. Da substituição tributária para a questão da monofasia, né? Isso. Geralmente a discussão está por aí. E aí ele fala que é a mesma coisa, tá? É aquela coisa toda. Alguém tem dúvida sobre esse assunto? Não, então vamos voltar. Doutor... vamos lá. Doutor, tá. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanha. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Por
unanimidade, esse capítulo recursal foi indeferido. Vamos para agora, uma vez não cumulativo, agora a gente vai discutir os insumos, não é isso? Então, os insumos são todos produtos químicos. Todos os produtos químicos. O voto que eu citei, ele já deu esses produtos químicos. Aí eu trouxe outro voto que analisou também todos esses produtos químicos também. O contribuinte ele já tem várias decisões já favoráveis a dando esses produtos químicos. Tá? O que ele faz, hein? O que ele faz mesmo? O que esse cara faz? É uma usina de álcool. Uma usina de álcool, tá. Moema, eu me lembro desse. Moema, eu acho que até tem um voto de Moema. Um desses votos é nosso, né? Oi? Um desses votos que você cita, eu acho que o voto que você cita aí para fundamentar foi a gente que votou. Eu acho que foi. Porque eu me lembro. Só que o Rafael me chamou de Vinícius Almeida, fez uma. Foi o voto que escolheu. E foi, como é que é? Autenticado. O pessoal do. Depois eu entro nesse mérito com você, assim. Eu tenho um amigão, o cara deu aula comigo 20 anos na faculdade, Vinícius Almeida. Eu meti o Vinícius Almeida no seu nome lá, foi mal. E o Vinícius hoje. Então foi ele que botou o Vinícius hoje. Fez todos os meus votos voltarem. E Almeida. E tá registrado assim no site do CARF, você pegar lá, esse acórdão tá lá, Vinícius Almeida, cara. Sério, cara? Ô, doutor Rafael. Com relação aos insumos, eu estou dando todos, estou seguindo a jurisprudência, já que já foi consolidada em relação, estou dando todos, igual foi feito nos outros casos. Aí eu voto por rejeitar as preliminares, no mérito do parcial provimento ao recurso para reverter a glosa dos produtos químicos indicados no laudo técnico, as folhas tais. Se o presidente quiser, os produtos, ele está no parágrafo anterior, tá? Eu estou vendo do parágrafo. Eu não copiei o teu. Eu copiei o parágrafo anterior. Porque eu não gosto desse negócio de citar a página, porque fica ruim pro cara lá. Mas não tem problema, porque tá sei lá, eu tiraria essa citação de página, mas você faz como você quiser. Não vou entender. Eu vou deixar, porque o que está aqui na página é o que está no parágrafo anterior. Eu conferi. Tá bom, beleza. Ok, vamos votar. O Vinícius O Vinícius Almeida, como é que é? O Vinícius Almeida está no Bunge. Então, esse cara inexistente. Eu ia falar por baixo aqui. Eu volto com o relator. Ok, doutor Jorge. O relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael e o seu amigo Vinícius. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, vamos lá, deixa eu ler aqui. Então, acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos em rejeitar as preliminares, no mérito, unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre os créditos dos produtos químicos. Temate, Elamin, Eclamin, Elamin, soda cáustica, ácido sulfúrico, Camoran, HG, HJ, Camoran WP, Biopem 450, virginiamicina, penicilina, V, potássio, Nutricel CQ96, melaço, levedura da Anstil, antiespumante, dispersante, monoetilenol, permanganato de potássio, artifloc, polímero, floculante, hipoclorito de sódio, Lelamin, Elamin, Clem, MTC, Clem, MTC 511.882, Filtranca BG 25, Biomate MBC 2881, filtro POD, cloreto de sódio no iodato, anti-incrustante MDC 150. Ok? Nós temos o voto do relator. Vinícius, não esquenta não que Almeida e Guimarães compõem a mais alta casta da sociedade. Você fica tranquilo, não tem problema. Nossa Senhora.
Agora. Qual sociedade você não disse, né? Da sociedade, mas não se fala qual. Para acabarmos a sessão, itens 85 e 86. Ué, tem ainda? Ah, tá. Qual o número? 85 e 86. Não, senhor, não acabamos. Caramba. Os dois da relatoria da eminente conselheira Denise. Presidente, posso ir direto para o voto? Peraí que subiu o Jorge. Agora apareceu o Jorge. Jorge botou um travesseiro na frente da câmera. Pode ir direto ao voto. Qual dos dois que a senhora vai no voto? 2008-15. 2008-15, ok. Pode mandar ver. Bom, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e dele tomo conhecimento. E não havendo preliminares, eu passo pelo mérito do litígio. Trata-se de pedido de restituição sobre produtos industrializados, IPI, que teria sido pago a maior em 23/8/2004, no valor original de 121 mil, acumulado com compensação para a quitação do imposto de renda pessoa jurídica apurado em julho de 2004. A decisão de piso rejeitou a pretensão do sujeito passivo ao argumento de que o alegado crédito não foi localizado nos sistemas informatizados da Receita Federal e que a decisão da delegacia de origem baseou-se nas informações prestadas pela contribuinte do PER. Acrescenta que eventual retificação de declaração apresentada somente poderia se dar antes do despacho decisório, nos termos da Instrução Normativa 460 de 2004, concluindo que está correta a não homologação da compensação. Aqui eu copiei a decisão da DRJ. Vou ler só o final. Como a interessada solicita textualmente, somente agora, nesta manifestação de conformidade, retificar o PER, entregue em 31/8/2004, com alteração da DARF, indicado, esta retificação, em função do disposto da norma acima, não pode ser aceita porque a interessada já foi cientificada do despacho decisório elaborado pela DRF. Em forma recorrente, quanto ao erro de preenchimento da aludida declaração, ao invés de mencionar o Código de Receita DARF emitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, mencionou o Código de Receita do primeiro pagamento realizado, qual seja o Código 1097, e que somente teve ciência do erro após o despacho que não homologou o crédito, seu crédito, conhecimento de seu crédito. Em um primeiro momento, alega a recorrente que o PER, objeto do presente processo administrativo, foi transmitido em 31/8/2004. Ocorre que a Instrução Normativa 460/2004, adotada com base para fundamentar a decisão, entrou em vigor somente em 29/10/2004, ou seja, não estava com a vigência na época da transmissão do PER em questão. Ainda defende que a declaração adotada pela DRJ é contrária à posição que tem sido adotada reiteradamente pelo CARF, ao tratar de questão que envolve erro formal no preenchimento da declaração, por parte do contribuinte, visto que, pelo princípio da verdade material, quando restar provado o erro no preenchimento do PER, à luz da documentação acostada aos autos, deve ser considerados para fim de retificação do erro involuntário. De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Não há subtâneo para justificar a pretensa retificação da DECOMP, tampouco sequer ficou comprovada a existência da declaração retificadora nos presentes autos. Realmente, a instrução normativa em questão foi publicada após a transmissão do PER, objeto dos autos. Contudo, a retificação da declaração após o despacho decisório somente é aceito quando o interessado demonstra, com documentação comprobatória, da existência do crédito líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional. Para que se proceda a sua correção, seja ela de ofício ou requerimento do sujeito passivo. Isso porque não se trata de divergência facilmente perceptível entre o que foi escrito e aquilo que queria ter escrito. Nem se trata de um simples erro de cálculo ou escrita, revelando no próprio contexto da declaração ou através de circunstâncias em que a declaração é feita. A compensação tributária, no âmbito da administração tributária federal, é declarada e delimitada pelo sujeito passivo mediante a apresentação do PER,
no qual devem ser indicados os créditos e débitos que definem a compensação pretendida. Eu não sei se eu posso resumir, presidente, porque é uma situação fácil. Para compulsão dos elementos de prova juntado ao processo em manifestação de conformidade, verifica que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar suas alegações de que havia mero erro nas suas declarações, porque só juntou o DARF e o PRDCOM. Também não tem retificação de PRDCOM no processo. Então, por falta de prova, eu estou negando provimento ao recurso. Ok. Eu quis aqui demonstrar que, apesar da instrução normativa, porque eu não achei uma instrução normativa anterior a 2004, apesar da instrução normativa não estar em vigor na época, a retificação é aceita, conforme a jurisprudência do CARF, se houver prova do direito líquido e certo do contribuinte, que no caso aqui não houve. Ok. Eu acho que era de 2002, a anterior, tenho quase certeza. Mas se alguém souber, por favor, me informe para eu... Eu não tenho, agora de cabeça eu não me lembro mais, antigamente eu sabia, agora eu já perdi, mas eu tenho isso em algum lugar, depois eu posso ver para você. Okay. Doutor Vinícius, como é que foi agora? Com a relatora. Ok, doutor Walker. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Zé Renato. Com a relatora. Corinto. Relatora. Walker, quer falar? Walker? Não, relatora, presidente. Ok. Eu também voto com o relator. Unanimidade. Esse é o 85. Tá sem som, Vinícius. Você quer falar, Vinícius? Acho que é a IN 210 de 2002. E depois, antes de 210 era a 21 para 73, né? Isso, exatamente. Obrigada, Vinícius, vou constar no voto aqui. Eu só não sei se essa já tinha essa... A 210 de 2002, eu acho que ainda não tinha esse negócio, não tenho certeza, não. Mas, esse é o 85, então foi negado por unanimidade. Por que não está fazendo? Vamos salvar isso aqui, porque deu alguma pane aqui. Só um minutinho. O que resolveu acontecer com o meu... Não, aconteceu... Tá, e o 86? Tá. Corinto, olha o que eu escrevi aí. Eu não posso olhar. Ele não pode olhar. Nem você pode fazer, nem você deveria abrir. Por que eu não estou gravando? Não está gravando? Ah, esqueci, é verdade. Desculpa, você pode. Vamos ver o que escreveram. Tá. O 86, doutora Denise. Ok, o 86 é final 2009-50, né? Bom, esse aqui foi emitido despacho decisório eletrônico, sendo que do montante do crédito solicitado utilizado 106 mil no PRDCOM, número tal, referente ao primeiro trimestre calendário de 2004, reconheceu apenas o valor de 65 mil e, consequentemente, homologou parcialmente a compensação declarada no referido PER e não homologou a compensação declarada no segundo PER. Descontente com a decisão administrativa, eu não sei se eu posso ir para o voto também, presidente. Pode. O voto está bem explicado. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e dele toma conhecimento. A preliminar de nulidade da decisão recorrida. Em sede preliminar, a recorrente pugna pelo reconhecimento da ausência de motivação do acordo recorrido, uma vez que não há justificativa e fundamento legal para a manutenção da glosa de crédito e diferença entre valores
do sistema de controle de crédito e o livro de apuração do IPI, o que necessariamente enseja nulidade do despacho decisório processualmente de defesa. Como relatado, esse processo foi alvo de diligência fiscal a pedido do órgão julgador ACOR para que a unidade de origem proceda na análise do direito do pleito creditório nos seguintes termos. Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que há discrepância entre o valor do saldo credor do período anterior, de 95 mil, consignado no demonstrativo de apuração de saldo credor ressarcível, emitido em tratamento automático de dados do âmbito do SCC, e o montante do saldo do período anterior, 255 mil, que consta do livro de apuração do IPI, anexo ao PSDFES. Além disso, a diligência tratou de verificar, com base no livro de registro de IPI, a legitimidade dos créditos IPI lançados na escrita fiscal, passivo de ressarcimento e compensação para cada um dos decênios que compõem os meses do primeiro trimestre de 2004, janeiro, fevereiro, março, nos termos do artigo 11 da Lei 9.779. Consta do seguinte termo: o demonstrativo final aponta que o contribuinte tem direito a crédito de IPI no total de 106 mil, declarado no PER número tal, menos a glosa efetuada de 1.885 mil, que corresponde aos débitos constantes do livro de registro IPI, com os descendidos do mês de fevereiro e março de 2004, não deduzidos por ocasião da apuração do valor declarado. Assim, efetuada a glosa no valor de 1.885, deverá ser exigida do tributo. Demais, o imposto de renda à pessoa jurídica obrigadas ao lucro real, estimativa mensal, com vencimento em 30 de 4 de 2004, compensado indevidamente, conforme item 2 acima. Em relação à diferença de 95 mil do período anterior, a qual a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto pretende que seja apurado, não pode ser objeto dessa diligência, tendo em vista que o controle de valores declarados e compensados compete ao contribuinte e, consequentemente, ao nosso sistema. Conforme se observa no despacho decisório, a motivação do deferimento parcial do crédito de IPI solicitado pela interessada se deu porque a autoridade fiscal, com base no artigo 11 da Lei 9.779, considerou o saldo lançado na escrita fiscal passivo de ressarcimento e compensação apenas o saldo credor lançado no período correspondente ao primeiro trimestre de 2004 e desconsiderou o saldo acumulado nos períodos anteriores. Ademais, constata-se que foram disponibilizados à recorrente o demonstrativo de apuração do saldo credor às folhas tal, que permite a verificação do saldo credor ressarcível do trimestre. As planilhas também permite que a empresa entenda detalhadamente que em números o motivo do indeferimento, propiciando seu pleno direito de defesa em caso de discordância. Portanto, não se identifica no presente caso qualquer hipótese de nulidade constante no artigo 59 do Decreto 70.235, no procedimento fiscal, ratificado pelo acordo recorrido, tendo sido respeitado o direito à ampla defesa nos autos. Não há de se acolher a preliminar suscitada. Afora isso, cabe salientar que não houve cessamento de defesa, uma vez que foi realizada diligência, oportunidade em que a contribuinte foi intimada, mas não apresentou manifestação sobre análise da autoridade fiscal. Logo, conclui-se que a recorrente está de acordo com o resultado da diligência. Afasta-se dessa forma preliminar suscitada. Ok. Doutor Vinícius, como o senhor vota para preliminar? Com a relatora. Doutor Walker? Com a relatora. Doutor Jorge? Com o relator mesmo. Zé Renato? Com a relatora. Corinto? Acompanho. Rafael? Relatora. Eu também voto com a relatora, afastada preliminar por unanimidade. Mérito. Como relatado acima, trata-se do processo de análise de 2 pedidos de compensação, de declarações de compensação número tais, juntadas elas somam 123 mil que foi registrado no processo. Quanto ao PER número tal, nos termos do acordo decorrido, foi declarado homologado taxicamente com base no parágrafo 5º da Lei 9.430. Objetivando a homologação integral do DECOMP número tal, aduz a recorrente que apurou o crédito ressarcível do IPI do 4º trimestre de 2003
no montante de 225 mil, e que passou, a partir do mês subsequente, a utilizar em sua escrita fiscal, remanescendo um crédito de 225 mil, certo do direito de compensá-lo nos termos do artigo 165 do CTN. A questão fundamental a ser decidida nesse julgamento se refere à possibilidade de saldo credor do IPI acumulado em trimestres anteriores compor a base de cálculo ressarcível apurado no trimestre posterior para compensação de tributos devidos ao sujeito passivo. Presidente, essa matéria está mais que debatida aqui, né, nessa turma, né, que é a questão do saldo credor passível de trimestres anteriores passíveis de compensação com outros tributos. Então, não sei se alguém tem dúvida, né? Eu acho que não. Pode ter dúvida. Então, e você não está dando por que motivo? Porque eu até li ali no caso da preliminar, eu expliquei certinho, porque ele tá entendendo que o trimestre anterior pode ser passível de ressarcimento. E aqui eu explico que eu falo da lei, o artigo 11 da lei 9.779, e depois eu trato das instruções normativas que falam da mesma coisa. Ok, entendi. Então tá, senhores, posso passar o voto, então? Olha o voto. Seria com o Vinícius. Com a relatora. Ok, doutor Walker. Com a relatora. Ok, doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Zé Renato. Com a relatora. Doutor Corinto. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Eu também voto com o relator. Aqui tem uma preliminar. Então, unanimidade de votos foi rejeitada a preliminar e unanimidade de votos foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Ok? Com isso, finalizamos os nossos processos. Tivemos, na verdade, apenas um processo retirado com vistas, né? Tirando todos os outros que foram retirados a pedido. Acredito que mês que vem vai ser diferente, porque a gente vai ter a sustentação oral em loco, né? O pessoal já está se organizando. Pelo que eu entendi muito vagamente, vamos que eu falo eu, né? E os outros presidentes. Pode parar a gravação, presidente? Oi? Pode parar a gravação? Pode parar a gravação. Desculpa, Tainá, pode parar a gravação.